Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Palavra do Senhor Deus. Então, Salmo 127, um salmo bem conhecido, que nos leva a refletir a importância de estarmos bem com Deus. Preste atenção. Por que motivo? Porque se eu e você, se nós estivermos bem com Ele, olhe o que Ele garante. Preste atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, nós podemos fazermos o que quisermos aqui nessa terra, mas se o Senhor não estiver à frente, tudo é em vão. Sem o Criador aqui, tudo que fazemos é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se Ele não estiver conosco, não está dizendo de casa física, levantar, fazer o alicerce. Aí muitas pessoas que não compreendem o texto sagrado vai dizer, mas como assim? Eu não sirvo a Deus, eu construí a minha casa com as minhas próprias mãos, fui lá, comprei o lote, carpinei o lote, fiz o alicerce, levantei as paredes, coloquei o telhado sem servir a Deus, estou morando na casa e não foi em vão e a casa está me servindo. O Senhor Deus não está falando de casa física. A palavra quer dizer o seguinte: olha, não importa o que façamos, não importa se nós não estivermos em aliança com Ele e bem com Ele, vai ser tudo em vão. Tudo em vão. Tudo tempo perdido. Tudo em vão. Então diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É tudo em vão. Antigamente, havia nas cidades muralhas que cercavam as cidades. Em cada canto dessas muralhas havia uma torre e ali ficava o sentinela. O sentinela ficava ali, era uma espécie de guarda, ele ficava com uma corneta. Então, quando o inimigo vinha, qual era o trabalho do sentinela? Dar o toque com a corneta, para que as pessoas que estavam dentro da cidade ou pudessem correr a tempo, ou pudessem se preparar para enfrentar o inimigo. Então a palavra diz, olha, mesmo que você faça isso, e coloque sentinelas para olhar, para defender a cidade, se eu não estiver a minha proteção, pode colocar o sentinela que quiser, é tudo em vão. É tudo em vão. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, por mais que o ser humano seja capacitado e tenha estudo, e tenha dinheiro, e tenha funcionários, e tenha guardas, e tenha isso, e tenha aquilo, é tudo em vão, se não estiver com Deus vivo. É tudo em vão. Tudo em vão. Então ele diz, olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, e mesmo que venhamos a levantar de madrugada,
se arrebentar de trabalhar e dormir tarde todos os dias, morto, trabalhando, até isso é inútil. Até isso é inútil se o Senhor não estiver conosco. Então veja que a palavra do Senhor Deus, ela abre um leque para que nós venhamos a entender, poxa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar uma cidade, em vão está vigiando aqueles guardas ali, é tudo em vão. Se o Senhor não estiver no trabalho das minhas mãos para abençoar, eu vou me matar de trabalhar e vai ser tudo em vão. O que isso significa? Em tudo que fazemos aqui embaixo, tudo, se ele não estiver à frente, é tudo tempo perdido. Não que a palavra de Deus está nos direcionando, então eu não vou me matar de trabalhar não, eu vou parar de trabalhar porque é em vão mesmo. Não é isso que a palavra está dizendo. Nós temos que trabalhar. Mas, em primeiro lugar, vem aliança com Deus. Porque se nós não tivermos aliança com Deus, esquece. Podemos se matar de trabalhar e não vamos chegar a lugar algum. Porque diz a palavra, aos seus amados, que está bem com ele, em aliança com ele, ele o dá enquanto dorme. Os seus amados estão descansando e dormindo, e ele está dando um alimento, ele está dando pão. E os que não estão bem com ele, mesmo que varem dia e noite trabalhando, vai conquistar o seu pão. Mas um pão amargo, um pão penoso. Enquanto os que estão sem aliança se matando, os que estão em aliança estão descansando. Então, não é mais fácil nós reconhecermos que dependemos dele para tudo e buscarmos ele em primeiro lugar? De uma certa forma, a pessoa que serve a Deus com esse conhecimento, ela tem interesse em servir a Deus para viver bem na terra, em todos os sentidos. De uma certa forma, é um interesse. Porque se ele está garantindo o seguinte, olha, se você for fazer com as forças do seu braço, você vai se matar. Se você for através das suas ideias, você vai endoidar. Mas se você parar, pensar, raciocinar, analisar e fazer do meu jeito, então eu sou contigo. E quando a pessoa descobre isso, e ela passa a servir a Deus para que Deus abençoe ela, de uma certa forma, ela está tendo interesse sim. E não é errado. Biblicamente falando, não é errado. Porque se uma pessoa serve a Deus até para ser salva, que é o objetivo número 1, ela não está tendo interesse na salvação dela? Então, esse tipo de interesse não é errado biblicamente. Não é errado uma pessoa desejar viver bem. Não é errado uma pessoa desejar que Deus resolva os problemas para ela. Isso não é errado. A Bíblia não condena isso. Então nós temos que entender os textos sagrados para saber o seguinte: os nossos direitos. Existem direitos que Deus garante para as pessoas que o servem. Existem direitos, sim. Ele está falando claramente o seguinte, olha, que há um grupo que levanta de madrugada, dorme tarde, se mata para conquistar o que comer. Ele está dizendo que isso existe. Mas que os amados dele, os que estão em aliança com ele, enquanto está dormindo, repousando, sem se matar, ele está abençoando e dando pão. É o que diz bem claro a palavra de Deus. Então você pode dizer, poxa, mas Salmo 127, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2,
Isso é Antigo Testamento. Se você for para o Novo Testamento, você vai ver que a ligação do Novo com o Antigo é a mesma. É o mesmo Deus. A palavra diz que ele não muda, ele é imutável. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. É o Deus. Diz a palavra que só existe um. Antes dele nunca existiu outro. Durante nunca vai existir, e depois não vai existir, ele é o único. Ele é o princípio, o meio e o fim. O alfa e o ômega. A palavra alfa vem do alfabeto grego. O ômega do alfabeto grego. É a primeira e a última letra. Então Jesus usou, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim de tudo e acabou. O princípio e o fim. A mesma visão desse Deus que falou através dos profetas, falou através dos apóstolos e através do próprio Cristo. Você pode ver que o próprio Cristo, em suas ministrações, ele sempre dizia, olha, está escrito na lei, está escrito nos profetas. Porque se você não tem essa noção, a palavra do Senhor Deus, os judeus da época, eles dividiam e dividem até hoje. Eles dividem nos livros dos Salmos, Provérbios, eles dividem nos profetas, que são os menores, os maiores, e eles dividem nos livros das leis. É por isso que eles sempre tocam nesse assunto. Se você prestar atenção, Jesus sempre tocava no assunto. Olha, está escrito nos Salmos, está escrito na lei, está escrito nos profetas. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E os discípulos também se referiam, porque se você talvez não tenha esse conhecimento, mas se você for estudar, você vai entender que não é tão simples, não é tão difícil, é simples. Quando Jesus iniciou o seu ministério pregando, não havia um Novo Testamento. As cartas e os livros do Novo Testamento só foram registrados depois da crucificação de Jesus. Não havia. Então, como que Jesus pregava se não tinha um Novo Testamento para pregar? Ele pregava o Antigo Testamento. Preste atenção como que ele pregava. Ele estava pregando o Antigo Testamento. Depois que surgiu o Novo Testamento, depois que Jesus foi ressuscitado. Não tem nada de errado com o Antigo Testamento. Tanto é que o Antigo Testamento fala de Jesus. O Antigo Testamento cita Jesus. E profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo até nos dias de hoje. Então, quando as pessoas, talvez muitas pessoas não entendem disso, mas está pregando o Antigo Testamento, é o mesmo Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Só existe um Deus. Então ele diz claramente que não importa o que a pessoa faça. Não importa. Se não tiver bem com ele, se não tiver em aliança com ele, é tudo, exatamente tudo em vão. Então nós não podemos tomar decisões, nenhum tipo de decisão, se nós não estivermos bem com ele. Isso é uma forma de raciocínio. Se eu não estiver bem com Deus, se eu tomar uma decisão, eu corro o risco de estar tomando uma decisão na minha carne. Porque se eu não estiver bem com ele, como que o Espírito dele vai me convencer dos meus erros? Porque diz a palavra que é o Espírito de Deus que convence dos erros, das falhas e dos pecados. É ele que vai nos convencer. E se eu não estou bem com ele, eu vou tomar uma decisão. Se essa decisão é errada, se eu não estou com ele, ele não vai me convencer. E eu vou cair no erro. Vou tomar uma decisão errada.
Agora, se eu estiver em aliança com ele, e bem com ele, a hora que eu for tomar uma decisão, se for uma decisão errada, ele vai me cobrar. O Espírito de Deus vai cobrar. Ele vai convencer que está errado. Então a decisão não vai ser tomada. A maioria das decisões que são tomadas, que dão errado, se nós formos refletir, nós vamos entender. Deus não estava. Deus não estava. É aí que está. Há relatos de homens de Deus que se destacaram na história. Mas quando tomaram decisões onde Deus não estava, eles não consultaram a Deus, eles se deram mal. Então, qual é o objetivo número 1 do homem de Deus e da mulher de Deus? Qual é o objetivo? Qual é a preocupação número 1? Buscar aliança com ele. E aí você vai ver que Jesus, no Novo Testamento, ele diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele diz: busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque aliança com o meu Pai. O que Jesus disse no Novo Testamento, olha o que ele diz: busque aliança com o meu Pai. Busque o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Tenha aliança com ele. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a ligação que tem com o Salmo 127. São outras palavras. Mas o que o Salmo 127 está nos induzindo? A buscar aliança com Deus em primeiro lugar, para que ele nos abençoe. Porque senão vai ser tudo em vão. O que Jesus diz no Novo Testamento. Você vê que há ligação. Todos os ensinamentos de Jesus estão ligados no Antigo Testamento. Com palavras diferentes, mas o entendimento é o mesmo, existe ligação. E por que existe ligação? Porque é o mesmo Deus. Porque é o único Deus. Que isso nos sirva de exemplo, para que possamos entender e compreender que nós temos que nos preocupar somente em estarmos em aliança com Deus. E se porventura acontecer de tomarmos alguma decisão errada, por não estarmos em aliança com Deus, se acontecer, aí você me diz: o que vai acontecer? A colheita vai vir. Mas se essa pessoa entrar em aliança com Deus, se ela entrar em aliança com Deus, o que vai acontecer? Até aquilo que já está determinado, até aquilo que já estava para dar errado, diz a palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, exatamente tudo. De uma forma ou de outra, a maldição é transformada em bênção. Então não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. Não tem. Se a pessoa estiver em aliança com Deus, ele vai direcionar nas decisões para que as decisões sejam corretas e venha dar tudo certo. Ele vai abençoar. E se porventura ela não estiver em aliança com Deus e tomar uma atitude errada, uma decisão errada, e a colheita vai vir, com certeza. Com certeza a colheita vai vir. Porque vivemos num mundo onde a lei da semeadura, aqui se planta, aqui se colhe. Cada um colhe o que planta. Mas se essa pessoa que se precipitou, que tomou uma decisão equivocada, errada, e está colhendo algo que ela não queria e não está sendo, se ela entrar em aliança com Deus, o que vai acontecer? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele transforma até essa colheita ruim em algo bom para a pessoa. Até o que é ruim, ele transforma em algo bom. Então, onde é que está o segredo? O que Jesus disse?
buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se preocupe em ter aliança com meu Pai. Se preocupe em andar de mãos dadas com meu Pai, e o meu Pai vai abençoar. Foi o que Jesus sempre ensinou, sempre martelou nessa tecla, para que nós venhamos a buscarmos aliança com o Pai. Então nós vemos, desde os profetas, nos salmos, na lei, sempre orientando a termos aliança com Deus, a buscarmos aliança com Deus. Para quê? Para que tudo suceda bem. E se porventura acontecer algo que suceda mal, se recorrermos a Deus, Ele é fiel e justo para nos levantar, para nos socorrer. Porque Ele ainda diz: cairá o meu justo 7 vezes, mas eu o levanto de todas. E mesmo que caia, se a pessoa reconhecer, Ele levanta. Quantas vezes levantou Davi? Quantas vezes? Porque Davi era sincero. Davi caía no erro, Davi caía na falha, reconhecia o erro, reconhecia a falha, tomava decisões erradas, não foi uma nem duas. Reconhecia, o Senhor Deus o levantava, o fortalecia, e a maldição se transformava em bênção. Você quer uma prova de uma maldição de Davi que se transformou em bênção? Quem foi rei depois de Davi? Quem foi o homem que construiu o primeiro templo em Israel, que foi o cabeça para a construção do primeiro templo? A palavra diz que foi Salomão. Salomão é filho de quem? É filho de Davi. E a mãe de Salomão? Batseba, esposa de Urias, o heteu, que Davi cometeu adultério com ela e mandou matar o seu marido inocente. O primeiro filho foi a óbito. Foi a óbito. Mas ele continuou com Batseba. Continuou. Vem Salomão. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Salomão não era o primogênito para assumir o trono. Ele não era o primogênito. Absalão teria que assumir. Além de não ser o primogênito, ele era fruto de um relacionamento adúltero. Mas diz a palavra o seguinte: quando esse garoto nasceu, o Senhor Deus o amou. Aí, meu amigo, se o Senhor Deus amou esse garoto, não adianta o diabo ter ódio, não adianta o diabo ter raiva, não adianta o diabo armar. Inúmeras situações foram armadas para destruir o garoto Salomão, mas nenhuma prevaleceu de pé. Sabe por quê? Porque o Senhor era com ele, desde quando ele nasceu. Diz a palavra que o Senhor Deus amou Salomão. Salomão assumiu o reino sem ser primogênito. Era fruto desse relacionamento entre Davi e Batseba. E assumiu o reino. E Deus foi com ele. E entrou para a história. Então, até a maldição, que tinha tudo para dar errado, veio a dar certo. Veio a ser abençoado. Porque Davi se arrependeu. Se arrependeu e reconheceu o seu erro, a sua falha, o seu pecado. E o Senhor o abençoou. Então, qual é o nosso objetivo número 1? Aliança com Deus. Aliança com Deus, porque se tivermos aliança com Deus, não importa o que aconteça ao nosso redor, tudo sucede para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Essa é a palavra
do Senhor Deus.